a gente possa falar da comunicação, a gente precisa saber quem é essa criança. Quem é essa criança e como isso afeta na comunicação dessa criança. Eu vou falar um pouquinho como família, né? A partir do momento que nós começamos a perceber características de crianças autistas, características autistas no meu neto, a gente percebeu que via alteração de alimentação, alteração de sono, uma agitação constante, mas principalmente na emissão de sons. Ele era uma criança que não tinha intenção nenhuma de se comunicar com ninguém, nem de apontar, nem de falar, nem de repetir, nada, nada, nada. Então, com isso nós vamos começar. Quais os comprometimentos que a criança autista tem com relação à comunicação? Ela tem comprometimento, ela tem déficit, ela tem perdas nas habilidades de comunicação social. Quer dizer, o que é? Para mim, para que eu possa estar na frente de uma pessoa, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu sento, cruzo os braços, eu não quero falar nada, eu chego e olho e faço algum sinal, eu chego e falo uma palavra. E a nossa criança autista, ela tem grandes problemas desse vai e vem, que são as habilidades sociais. Então, para que eu possa falar, eu preciso, primeiramente, nós, professores, desenvolver nas nossas crianças as habilidades de comunicação social. O tchau, vem cá, o que você está falando, vai chover hoje. São situações de habilidades que nós temos que desenvolver na criança devido ao comprometimento, ao déficit nas habilidades de comunicação social. E com isso também, o que mais ela tem? Padrões restritos e repetitivos de comportamento. Eu lembro de um pai disse assim para mim, professora, sabe quando que eu percebi que meu filho era uma pessoa autista? Quando eu percebi que ele pegava o lápis e ele começava a girar este lápis. Não havia nenhuma intenção de dizer, olha o que eu estou fazendo, veja, mostrar aquela intenção. Porque às vezes a criança tem uma habilidade de estar girando um lápis, mas ela mostra o que ela está fazendo. Se ela tem essa habilidade e ela mostra, não são padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, o que a gente percebe? Que a criança autista, neste momento, se ela tem essas alterações, ela vai apresentar padrões restritos e repetitivos de comportamento. Quando ela tem movimentos estereotipados, quando ela tem uma fala ecolálica, quando ela repete muito, quando ela fala sobre determinado assunto, quando ela sempre usa uma mesma fala, para falar sempre do mesmo assunto, nós falamos que ela tem padrões restritos e repetitivos de comportamento. Porque falar é uma ação, e toda ação é um comportamento. Então, olha bem, falar é uma ação, e toda ação é um comportamento. Então, vamos lá. O que ela tem? Quais os déficits, quais as falhas, quais as dificuldades que a nossa criança autista tem? Ela tem dificuldade no contato visual. Porque para falar, eu necessito do quê? Pelo menos estar próximo de alguém, pelo menos dar uma pista. Eu não preciso ficar olhando olho no olho, mas pelo menos eu vou olhar, eu vou observar o que essa pessoa está fazendo. E a nossa criança tem falhas. Às vezes eu vejo pais falar, mas ele olha. Sim, ele pode até olhar, muitos não têm essas falhas, mas a grande maioria das nossas crianças autistas tem falhas nesse contato visual. E isso significa, eu não estou interagindo, eu não te olho porque eu não interajo. A Temple Grande, ela dizia que quando ela olhava as pessoas, ela realmente tirava várias fotos, então ela evitava de tirar essas fotos, então ela não olhava. Então, com isso, as suas habilidades de comunicação social estavam falhando, estavam sendo deficitárias. O que mais que nós podemos dizer? Tem dificuldades nas expressões de afeto social, de sorrir e de apontar. Eu lembro meu neto, quando às vezes a gente chegava
ele estendeu os bracinhos, porque todo neto, quando vê uma avó, ele estende os bracinhos, olha, eu tenho um neto de 5 meses agora, ele olha, ele mostra os bracinhos, ele tem um olhar, ele olha para você, ele acompanha você. Isso são as dificuldades da pessoa autista. E com isso, logicamente, toda fala precisa de pistas sociais. Então, eles têm dificuldades de apontar, noções de expressar o afeto, e com isso nós vamos falar depois de algumas sugestões práticas que nós podemos fazer na sala de aula para melhorar o processo da comunicação e melhorar com isso a linguagem. O que mais que eles têm? Quais as outras dificuldades? Reduzido comportamento imitativo. O que significa reduzido? Nós não estamos falando que ela tem dificuldades, ela tem um reduzido comportamento imitativo. Ela pode imitar algumas situações, mas outras situações ela não imita. E tem movimentos repetitivos durante brincadeiras e espaços livres. Por quê? Porque quando ela está num espaço livre, ela está ainda interagindo, está fazendo os ajustes. A gente sempre deixa isso bem claro. Quando uma criança chega numa festa, chega num parque e ela sai correndo, é porque ela não conseguiu fazer os ajustes necessários para estar naquele espaço. Então, nós vamos dar umas pistas para isso daí, ok? Podemos continuar. Então, com isso, eu estou apresentando a criança autista para vocês. E agora? Nossa, está lá bem nessa tela, está comunicação, autismo e linguagem. O autismo está no meio entre a comunicação e a linguagem, quer dizer, para que eu possa falar, nós temos que nos comunicar. Não existe uma fala, existe uma repetição. Às vezes os pais falam para mim assim, ai, professora, mas ele fala em inglês, ele fala em português. Eu vi uma criança falando 10 nome de 200 minhocas, isso eu vi, isso eu ouvi, mas não tem intenção da fala. Ele verbaliza, mas sem intenção de se comunicar. Porque toda a parte verbal, toda a linguagem verbal, ela tem intenção de se comunicar. E no caso da criança autista, quando ela faz, por exemplo, uma ecolalia, quando ela repete algumas coisas, quando ela repete nomes, ela está tendo uma linguagem ecolálica, ela está repetindo. Por quê? A linguagem eu preciso de saber emitir, em qualquer pessoa, emitir, transmitir, receber as informações para poder emitir, transmitir e para poder estabelecer um diálogo. Isso são funções da linguagem. Então, todas as vezes que neste momento, eu estou falando, a minha fala tem o objetivo de estar transmitindo conhecimento, emitindo alguns conhecimentos, eu recebi informações, estou repassando informações e estou estabelecendo um diálogo. Isso nós chamamos de linguagem, isso nós chamamos de comunicação. Mas que é realizada através do quê? De uma linguagem falada, ou de uma linguagem escrita, ou de uma linguagem não verbal, que eu não coloquei aí, tá? Então, eu posso estabelecer um diálogo com alguém através da fala, através da linguagem escrita, ou através do quê? Dos gestos de uma linguagem não verbal. Então, isso nós chamamos de comunicação. Isso nós chamamos de como que eu me comunico de ser humano para ser humano. E nós, seres humanos, somos seres sociais. E sendo seres sociais, nós usamos a linguagem como uma dica social. Como dizer, eu falo porque eu quero me comunicar. Eu falo porque eu quero levar informações. Eu falo porque eu quero transmitir conhecimento. Eu falo porque eu quero discutir algum assunto. Eu falo porque eu preciso de dizer como eu estou sentindo e falar como o outro está sentindo. E essa é a grande dificuldade da pessoa autista. Então, como nós podemos ver, a visão da comunicação é um ato de comportamento. Eu resolvi hoje estar com vocês. Eu resolvi hoje falar. Quantas vezes você faz assim? Nós, principalmente nós mulheres, nós fazemos assim. Eu vi fulano, por que eu não falei isso? É um ato de comportamento. Eu não fiz, eu resolvi não falar, mas depois eu fico remoendo. Então, isso
Toda visão de comunicação, seja ela perfeita ou imperfeita, ela tem um ato de comportamento. E, com isso, a interação das pessoas. Então, todo o objetivo de comunicar é para que eu possa interagir com as pessoas, para que eu possa emitir, transmitir, receber e estabelecer. Então, com isso, eu estou formando as funções necessárias para que eu possa ter uma linguagem, seja ela verbal, seja ela escrita e seja ela não verbal.